Saudação, gente amiga, tudo jóia? Pastor Sodré chegando até vocês aqui com mais uma edição Blumenau na Graça. Faço votos que você esteja bem, você, sua casa, sua família, conta bancária, saúde, todo o pacote, não é? Que o Senhor te abençoe. É apto nosso a cada encontro trazer uma palavra que o Senhor deu no nosso altar, foi ministrada no nosso altar e carinhosamente a equipe de mídia grava isso para que a gente possa exibir aqui. Tanto você que acompanha pela nossa TV, meu forte abraço, como também aquele outro grupo que recebe essas mensagens pelo canal do YouTube. E porventura, se você ainda não está inscrito lá, considere, por gentileza, essa possibilidade. Aqui eu já deixo o QR, você escaneia e já vai direto lá para a página, basta você se inscrever, porque assim você não perderá nenhuma futura atualização. Tudo bem? E digo, todas as mensagens exibidas aqui são carinhosamente postadas lá, tudo bem? E algumas delas como bônus, quando você me vê estudando alguma lição, algo que eu preparei também para que a igreja tivesse, também ficará à sua disposição em prsodré.com, tá bom? Vamos à lição de hoje. A lição de hoje tem o tema Buscando a Excelência, buscando fazer cada vez mais e melhor aquilo que nós fazemos, né? Isso vale tanto para as coisas sagradas, como também para as demais coisas. Busque fazer e se empenhar de fazer isso com excelência. A mensagem já está no ponto e ela vai falar por si, tá bom? Daqui a pouco eu volto e completo o raciocínio de hoje. Isaías 60. O versículo é o primeiro, o segundo e alguns outros. Levanta-te, resplandece, o que já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Salta para o 15. Em vez do desprezo e do aborrecimento que foste votada, de modo que ninguém passava por ti, porei em ti uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. Verso 16. E mamarás o leite das nações. Verso 17. Por cobre trarei ouro, por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro. 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Verso 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. 22. O menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Palavra de Deus para nós, amém?
O que esse texto está falando? Aí você pode ir lá para o título, né? O texto está falando sobre Jerusalém ser restituída à sua glória. Jerusalém ter a sua glória restituída. É o que o texto está falando. Então o texto está falando que Deus vai devolver a sorte de Jerusalém. Jerusalém não é necessariamente a Terra Santa. Quando a Bíblia usa a expressão Jerusalém, em muitos textos, ela quer falar sobre o povo de Deus. Ela quer falar não apenas com os israelitas, mas quer falar com quem serve a Deus. E o texto está falando então, de que o Senhor vai restituir a glória de Jerusalém, amém gente? Que o Senhor vai restituir a glória do seu povo. E houve sim, dias tenebrosos na vida do povo de Israel. Houve sim dias tenebrosos sobre Jerusalém. Jerusalém, por algumas vezes, ela foi invadida, foi sitiada, foi queimada, foi, destruída. Os muros de Jerusalém destruídos, as portas botadas fogo, o templo que eles tinham, o lugar que eles tinham como casa de oração, foi destruído. Até hoje, o templo ainda não foi reerguido. O que a gente chama de Muro das Lamentações, são pedaços do que um dia foi o templo. Então até hoje, eles aguardam por uma palavra de bênção como essa, de que a sorte deles, de que a realidade deles vai ser mudada. Posso ouvir teu amém, gente? De que eles terão restabelecida, a palavra que a Bíblia usa é restituída a glória. Muitos estudiosos entendem que essa restituição vai ser física, não vai ser só uma restituição espiritual, não vai ser só uma restituição celestial, que já seria lindo, mas muitos entendem que essa restituição será também física, que eles conseguirão levantar outra vez o que a gente chama do terceiro templo, o que a gente chama daquele templo que Salomão levantou, de que um dia será reerguido, como resposta profética da parte de Deus, de que o Senhor vai restituir a glória de Jerusalém. Pega isso para você, servo de Deus. O Senhor, Ele restitui a glória, amém gente? Ele restitui a glória. Se alguém está mais apagadinho, se alguém talvez está tristonho, cabisbaixo, talvez alguma coisa não deu certo, talvez algum projeto andou dando errado, talvez algum sonho não saiu do papel, talvez você tenha motivo para reclamar, ficar, desanimado, talvez tenha, mas como palavra de Deus eu digo, o Senhor, Ele pode restaurar a glória, Ele pode restaurar a tua sorte, Ele pode restaurar completamente, em nome de Jesus. Voltar a sorrir, voltar a sonhar, voltar a ter uma motivação. Quem sabe a motivação que tinha não tem mais. Era o marido, foi embora. Era o trabalho, foi demitido. Era o filho, casou. Casa ficou vazia. Agora tem um neto, pois é, mas casou e o moço foi morar sabe lá na onde. Netinho também está longe. Aí você olha para um lado, olha para o outro, a sua motivação não existe mais. Mas eu digo, irmãos, como palavra profética, o Senhor, Ele restaura a tua sorte, Ele dá uma motivação nova, para você voltar a ter os olhos brilhando,
para você voltar a se alegrar, para você voltar a se motivar em nome de Jesus, amém? Aí a palavra, por repetidas vezes, olhe bem, no verso 15, usa a expressão excelência perpétua, você pode ver ali. Aí depois no verso 20, fala de novo sobre perpétua. Aí depois, ao longo do texto, fala que a luz do Senhor é que vai lhe brilhar tudo, e que você não vai precisar de uma outra luz. E ainda no verso 20, final dele, diz que os dias do teu luto findarão, vai se acabar. Os motivos de luto, os motivos de choro. Mas eu quero chamar a sua atenção sobre essa palavra mágica, do verso 15, excelência perpétua. E hoje nós vamos tratar um pouco mais sobre excelência. Um outro dia falava com obreiros a respeito, e hoje eu quero trazer esse recado para todos, não apenas obreiros, sobre excelência. Sabe o que quer dizer excelência no dicionário? Qualidade muito superior. E a gente precisa, irmãos, buscar a excelência. E eu vou te mostrar. Daniel capítulo 3, abra lá por favor. Nesse capítulo, a Bíblia fala sobre Daniel e fala sobre seus 3 amigos, que acabou ficando conhecido pelos nomes babilônicos: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses foram os nomes babilônicos que eles receberam, porque o nome deles não era esse. Eu vou ler para você. Daniel 3, verso 1 em diante. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E entrou, invadiu e levou o que podia. Foi uma das tristezas de Jerusalém. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então ele invadiu Jerusalém, pegou o que pôde, inclusive coisas de dentro da casa de Deus, e levou para a igreja dele. Foi isso que ele fez. Ele pegou coisas da igreja de Deus e levou lá para um canto que ele chamava de igreja do seu Deus. Pegou na mão grande. Verso 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Olha o 4, gente. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, a comida, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Uau! Irmãos, quando eu leio isso, eu fico, ao mesmo tempo maravilhado.
É Daniel 1, né? Eu falei 3. É para ver se você estava atento. Quando eu vejo isso, eu fico maravilhado, irmão. Sabe por quê? Porque quem fez todas essas exigências foi o rei Nabucodonosor. Ele fez todas essas exigências. O que é que ele queria, pastor? Ele queria pessoas para que estivessem diante dele. Ele queria pessoas selecionadas. E nessa seleção ele falou, olha o 4 de novo, jovens em que não houvesse defeito algum. Exigente o rei, irmão. Falou, para ficar do meu lado, eu não quero qualquer um. Então o que acontece? Jovens em que não houvesse defeito algum. Então o rei foi muito exigente, irmãos. Ele queria os melhores do lado dele. Ele não queria qualquer um. Ele falou para o chefe Aspenaz, responsável por isso, e falou, olha, levanta para mim os melhores. Eles que eu quero do meu lado. Bata o olho de novo no verso 4. Jovens que não houvesse defeito algum, formosos em aparência. E ainda queria cabra bonito ainda, gente. Tinha que não ter defeito e ainda tinha que ser bonito. E além de bonito, instruídos em toda a sabedoria. Ainda tinha que ter cabeça boa ainda. Exigente esse moço. Sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem a habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Em outras palavras, eu quero os melhores. Os melhores eu vou trazer para perto. Os melhores vão ficar comigo no palácio. E os melhores eu vou ensinar o comer, o beber e o falar dos caldeus, a língua babilônica. Os melhores eu vou investir neles. E eu quero que aprendam a minha língua. Eu quero que aprendam do que eu gosto. Eu quero os melhores do meu lado. Vamos traduzir? Tropa de elite. Levantou os melhores do lado dele, irmão. Não queria meia boca, não. Exigente o moço. Qual era o nome do rei? Nabucodonosor. Exigente, irmão. Então esses top, ou tops, era para quê? Para servir o rei. Qual rei? Nabucodonosor. Eu olho isso, irmãos, e penso, uau, que homem exigente. É igual, irmão, você vê um currículo, ou você vê uma vaga de emprego. Tem ocasião que o empregador ele é muito específico de quem é que ele está procurando para a vaga. Tem ocasião que o empregador fala na cara dura, eu preciso que tenha pelo menos 30 anos, a necessidade é dele. Eu preciso que seja homem ou mulher, depende da vaga. Eu preciso que tenha X tempo de experiência, não é bem assim? E tem caso que ainda fala, e eu ainda preciso que saiba idioma estrangeiro. Quero que fale mais 2 línguas, tem uns assim que só cabota, né? Eu quero que saiba inglês, quero que saiba alemão, vai ver nessa terra não seja tão complicado. Eu quero que fale alemão, e quero que fale mandarim. Estou só exagerando para a vaga ficar bem concorrida. Ou bem procurada, ou sei lá, difícil de ser preenchida. E quero. Ô irmão, será que acha alguém com essa habilidade toda? Será que acha alguém com essa habilidade toda, sem nenhum defeito, bonito, inteligente? Uau! Sem nenhum defeito, bonito, inteligente. Vai ver o que os filmes pintam aí como Dom Juan, como príncipe sabe lá da onde.
sem defeito, bonito e inteligente. É um candidato muito bom para casar. Sim ou não? Encontrou alguém, pastor? Eu te pergunto, encontrou alguém? Encontrou, irmão. Verso 6, olhe lá. E entre eles acharam. Quem foi que eles acharam? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então o nome deles era esse aqui, viu? O nome deles era esse: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse era o nome deles. Só que se você continuar lendo, você verá verso 7. Só que o chefe dos eunucos colocou neles outros nomes. Era nome babilônico, né? Em Daniel, qual foi o nome que ele pôs? Beltesazar. Para Ananias, ele colocou qual nome? Sadraque. Para Misael, ele chamava Misael de Mesaque. E para Azarias, de Abednego. Então o que acontece? Esses 4 passaram no teste do rei. Homens bonitos, homens inteligentes e homens sem defeito. Uau! Quais eram as qualidades? Estou resumindo em 3. Bonitos, inteligentes e sem defeito. Uau! Incrível! Os 4 passaram. Passaram para quê, gente? Para servir o rei. Esse teste era para servir o rei. Aí passaram no teste e acabou-se? Não! Aí eles fizeram 3 anos de preparação. Depois de entender que eles tinham, igual um vestibular da vida, né? Você passa no vestibular, quer dizer que você se formou? Quer dizer que você está encontrando chance de estudar. Aí eles com 3 anos, mostraram a que vieram. Pastor, não estou entendendo. Pois é, eu vou te ajudar. A palavra-chave que eu te pedi para guardar lá atrás, qual foi? Excelência. Esse era o padrão do rei Nabucodonosor, padrão de excelência. Para servir o rei Nabucodonosor, tinha que ter esse padrão de excelência. Aí eu faço uma curva, irmão, na mensagem. Se para servir Nabucodonosor é esse padrão de excelência, e para servir o rei dos reis, irmãos? E para servir o rei dos reis, o senhor dos senhores? Se para servir o homem tinha que ter toda essa excelência, por que a gente, vou pôr a gente, por que a gente serve ao rei dos reis de forma diferente? Por que a gente serve o rei dos reis, o criador de todas as coisas, de forma diferente? Para ele também devemos servir com excelência, irmão. Com excelência. Com excelência, com o nosso melhor. Com dedicação. Vai ter dia que o corpo está cansado, mas você vai, por quê? Porque você serve ao rei. Há quem diga que a excelência, ela é um hábito. Eu amo falar de hábito. Hábito é algo que você faz repetidas vezes. Há quem diga
que precisa de pelo menos 21 repetições para aquilo se tornar um hábito. Excelência é um hábito. Você querer fazer as coisas com excelência é um hábito. E o inverso também. Fazer nas coxas também é um hábito. Sabe aquilo? Tá bom? Sabe aquilo tá ruim, mas tá bom? Você já ouviu essa? Sim ou não? Tá ruim, mas tá bom? Sabe aquela expressão que alguém inventou, não sei quem? Se eu soubesse, eu pedi o pastor Marco para segurar e eu mesmo dava uns tapas. Para Deus tá bom. Você já ouviu essa? Sim ou não? Tem gente que faz, irmão, tudo assim, avacalhado. E depois ainda emenda dizendo, para Deus tá bom. Misericórdia. Para Deus tem que ser o que, gente? A excelência. A excelência. O melhor. Aí alguém talvez diz, pastor, já estás falando de oferta? Não ainda. Porque não resuma a excelência da tua devoção a Deus apenas no ofertar. Obviamente não. Estou falando em tudo. Para Deus é o melhor. É o melhor dos teus dias, é o melhor do teu tempo, é o melhor da tua devoção, é o melhor até da sua manhã. Até acho legal você cultuar a Deus já no primeiro horário. O que você já está entregando as primícias. Antes de pensar em A, B, C, D, sabe lá o que mais você tem que pensar. Você já começa o dia na casa de Deus. Meus parabéns, você está certo. Eventualmente vai ter dia que você vem em outro horário, mas entende o que eu estou falando? Com excelência. Ah, mas está frio. Ah, ora pois. Que frio, coisa nenhuma. Que excelência michuruca é essa? Que um frio tira teu culto a Deus. Oh, gente, my God, minha avó não veio, mas eu vim. Oh, gente, ela não se comporta não. Amém, gente? Com excelência tem que servir a Deus. Com dedicação, com excelência. Se todos pensassem assim, o nosso culto a Deus subiria, irmão, a ponto de tremer tudo. Com excelência. Não é de qualquer jeito, não é orar por orar, não é vir à igreja por vir, não é passear pelo Garcia, não, 1000 vezes não, é adorar a Deus. Amém, gente? Tem um hino que eu gosto, eu ainda estou poupando cantar, mas que diz, quero dar, conhece? O melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Olha a continuação do texto. Um adorador por excelência me tornar. Aí continua o hino gostoso. Esse hino eu cantarolo e gosto muito. Então, está falando sobre ser o que, gente? Um adorador por excelência. Aí eu gosto, irmão, de dar umas viajadas no dicionário. Eu tenho esse hábito. Até palavra que é acostumada, eu tenho esse vício de ir ao dicionário. O oposto da excelência aos adoradores da gramática, o antônimo, uau, da excelência, professor ali de português deve ter gostado agora, hein? O antônimo da excelência, o contrário da excelência é mediocridade. É quando a pessoa aceita qualquer coisa. É quando a pessoa aceita ser mediano. A pessoa já entra na escola perguntando, escuta, quanto é a média? A média aqui é 5. Ah, tá tranquilo. Esse é o aluno medíocre. Entende ou não? Esse é o medíocre.
Ah, 5? Ixi, tá favorável. Esse é o aluno medíocre, é aquele que diz, se eu tirar 4,9 ou 5, tá legal, eu passo de ano. Esse é o medíocre. Mas em vez da mediocridade, qual é a palavra que nós estamos falando hoje, irmão? É a excelência. Que 5 bulhufas, 5 é para você passar, sabe, na mediocridade, no vermelho, né? Ou no amarelo, né, irmão? Né? Por que não tirar 10? Quem entende, balança a mão, eu estou entendendo. Outro dia eu achei curioso. Claro que a gente tem que ensinar. A minha filhota chegou triste em casa. Ai, papai, achei que tinha acontecido uma tragédia. Ai, eu tirei 9. Falei, minha filha, ô, vida dura, né? Não vou tirar do olhar dela de querer crescer, claro que não, mas com moderação, é claro, com inteligência. Mas eu volto a dizer, irmãos, diga não à mediocridade. Vira para o teu vizinho com muito respeito, diga para ele, diga não à mediocridade. Não é para você ficar feliz com uma vida mediana, não, vamos buscar a excelência. Alguém diz, pastor, mas sou pobre. Para, irmão, isso aí já é um linguajar de derrotado. Porque tem pessoas que têm pouco recurso, mas o que elas fazem com excelência. Já entrei em casas simples, de recursos, mas a pessoa é aciada, organizada, limpinha. Vai ver, o chão não tem contrapiso, mas a pessoa falta passar teceira no chão. Você já viu isso já? Já ou não já? Ela passa teceira no chão. Não tem o piso como gostaria, não é o porcelanato, o Carrara, sabe lá que nome mais, Elizabeth, ou sabe qual, fazendo propaganda, mas ela é limpinha, ela é organizada, ela na sua simplicidade, está buscando fazer as coisas com excelência, é isso. Só que eu digo outra vez, a excelência é um hábito. Se um dia você aceitar menos que a excelência, vai virar hábito. Se um dia você aceitar estudar só na véspera da prova, e eventualmente der certo de tirar uma nota razoável, você vai dizer para o teu cérebro, rapaz, tu é bom, hein? Você estudou na noite anterior, ainda deu de passar. Você está sugerindo para o teu cérebro, continua assim, deu certo. Você entende ou não? Sim ou não? Aí vira hábito. Aí a tua cabeça diz para você, tu é o bichão, rapaz. Tu é o cara. Você lembra que outro dia você estudou a noite anterior da prova e deu certo? Aí começa a sugerir para você um péssimo hábito de não buscar a excelência. Você entende a mensagem? Esse é o recado de Deus. Pastor, mas me conta. Deus queria e quer a excelência? Sim. Eu te provo. Abra a tua Bíblia em Levíticos 21, 18. Levítico é o período da lei. Levíticos são as ordens que Deus deu para o povo para cultuar o nome dele. E olha o que diz, capítulo 21, verso 18. Pois nenhum homem em que houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado. Salta para o 21. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote,
em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito, não se chegará. Olha o 21, capítulo 22, verso 21. Quando alguém oferecer sacrifício ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou oferta voluntária de gado ou rebanho, o animal deve ser, o que está escrito ali, gente? Sem defeito. Olha o verso 21, ou melhor, verso 25 do capítulo 22. Também da mão do estrangeiro, nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelos defeitos que há nele, pelo defeito que há neles, não serão aceitos a vosso favor. Poderia mostrar mais, mas só para você entender que no período das leis, quando o Senhor estava dando as regras de como se cultua ao nome dele, ele deixou muito claro que ele também, de forma rígida, não queria defeitos, não queria que se oferecesse algo com defeito. Está dizendo a Bíblia que ele não iria aceitar. Fecha a Bíblia ali adiante. Poderia ler mais, mas sabe, irmãos, qual é a nossa lição? Qual é a palavra que eu te pedi para guardar hoje? Excelência. Eu resumo. Nabucodonosor tinha esse padrão de qualidade para poder servi-lo. Para poder servir o rei Nabucodonosor, o padrão era aquele lá que nós falamos: bonito, inteligente e sem defeito. Era o padrão de qualidade do Nabucodonosor. Achou alguém, pastor? Achou. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Achou. Aí eu quero fazer a curva, como já falei. E o Rei dos Reis, irmão? E o Rei dos Reis? De que forma nós temos cultuado ao nosso Deus? De que forma nós temos levantado um trono, um altar para Deus? Não pode ser diferente do que há excelência. Qualquer coisa diferente da excelência está abaixo do que o nosso rei merece. Excelência. Amém, gente? Excelência. Domingo imexível, dia de semana permitindo Deus, a mesma coisa, mas com excelência. E digo outra vez, excelência é um hábito. Se você fizer diferente, você vai virar hábito. Um dia que eventualmente chega atrasado, vira hábito. Entende ou não? Vira hábito. Perdi um pedaço do culto, mas ainda deu de pegar a bênção final. Vira hábito. Entende ou não? Chega atrasado e sai mais cedo. Vira hábito. E vai ver pelo pastor não usar o microfone: ei, você aí, ó, da recepção, não deixa ninguém mais entrar. Talvez pelo pastor não fazer assim, seria deselegante. A pessoa vira um hábito. E começa a devoção dela ser feita de qualquer jeito. A coisa era tão séria, irmão, no período da lei, que o sacerdote, se entrasse no Santo dos Santos, e ele não apresentasse a Deus de forma excelente,
ele morria na hora. Você acredita? Aí, com o passar dos tempos, irmãos, a gente foi deixando as coisas mais leves. Mas isso aí é coisa da humanidade. Foi deixando a coisa mais leve. Deus não é tão mal assim, não. Deus é bom. Tá certo que Deus é bom. Mas Ele recebe, ou deve receber, o que, gente? A excelência. Não brinca com Deus. Não brinca com o Senhor. Ananias e Safira foram apresentar-se ao Senhor, ao apóstolo Pedro, e não foram de maneira excelente. No caso ali, eles queriam até entregar uma oferta. Diz a Bíblia que eles mentiram, entregaram lá um valor diferente. Você lembra a história? Os dois morreram, gente. Morreram por causa do dinheiro? Não, morreram porque não agiram de forma excelente. É por isso. Irmão, se nos dias de hoje ainda morresse, talvez alguém teria mais juízo. Imagina num culto como esse: Senhor, te adoro. O Senhor olha de lá: você adora nada? Pá! Senhor, eu sempre te amei. O quê? Você me amou? Pá! Morreu também. Meu Deus. Vai ver quem está do lado da cadeira. Senhor, não sei nem o que falar. Acho que eu vou ficar só caladinho. Irmão, é coisa séria. Sirva a Deus com excelência. E vou além, abrindo agora parênteses. Faça o que você precisa fazer com excelência. Seja um funcionário que trabalha com excelência. Tudo. Você vai conseguir se destacar da multidão. Amém, gente? Faça com excelência. Pastor, eu trabalho, sabe, como diarista. Pois é, faça o teu trabalho com excelência. Que trabalho, sabe, que leva teu nome. Se afastar o sofá, vai ver que você não limpou só onde o padre passa. Entendeu, não? Vai ver alguém afasta o sofá um pouquinho assim, irmão, e já veja seu cartão de visita já. Já vê, esse aí eu chamo a última vez. Entendeu, não? O que não está fazendo com excelência. Se alguém tirou do salário dele para te pagar, esse alguém está esperando coisa boa. Senão ele mesmo limpa de qualquer jeito lá, só para tapear. Não é verdade? Só para tapear você mesmo limpa. Mas se você chama alguém é porque você quer excelência. Você é da construção civil, faz com excelência. Não faz, como diz o linguajar, na matança, na pressa. Cobra o valor justo, mas faça com excelência, faça direitinho. Não é verdade? Eu lembro como hoje, uma das primeiras igrejas que eu pastoreei, não conhecia bem ainda os irmãos e a comunidade, mas aí eu queria fazer uma obra no altar, e peguei um primeiro que vi na frente. O altar, ele era boleado, então nas pontas ele era arredondado. Só que para aquela igreja tinha deixado o altar muito miudinho, muito pequeno. Aí eu tive a ideia: vamos deixar as pontas quadradas, porque aí no quadrado serve a bateria, no quadrado, entendeu? Não, esticamos, tiramos o redondo das pontas, pronto. Aí contratei um dito cujo que se chama pedreiro. Estou falando dito cujo porque Jesus, irmão, eu que não sou pedreiro percebi que o trem estava tudo torto. Sabe quando você bate o olho assim, entende o que eu estou falando? Ô irmão, parecia a Serra de Santos. Ou vamos falar da nossa terra, a Serra do Rio do Rastro. Meu Deus do céu. E vai ver, ainda tem gente que teima: não, está retinho aonde? Quando for pegar alguma coisa para fazer, faça com, teu nome vai longe. Amém, gente?
Palavra de Deus para nós. E aplauda o Senhor bem forte. Oh, glória a Deus. Senhor seja louvado. Quando a gravação está encerrada, que o Senhor te abençoe. Um novo dia essa mensagem estará disponível para você. E eu creio e torço que o Senhor tenha falado ao seu coração. Deus te abençoe. Deus é tremendo, né, amigo? E perceba você que a excelência, ela não é alcançada assim num passo de mágica. Claro que não. Ela, no caso de Daniel, foi alcançada ao longo do tempo. Se você for ver o texto com atenção, você verá que eles ficaram por pelo menos 3 anos se preparando para o grande dia em que se apresentariam e seriam então classificados e aprovados para tal missão. Em outras palavras, a excelência ela deve ser buscada dia após dia, não é? Hoje, qual é o seu melhor? Pode ser que o de hoje não seja igual ao de amanhã, como também não foi igual ao de ontem. Depende das circunstâncias, das situações, mas busque a excelência, tá bom? E digo outra vez, não é apenas nas coisas sagradas, tá bom? Apesar de você estar ouvindo aqui um pastor falar, isso é em tudo. Busque ser um aluno excelente, busque ser um marido excelente, busque ser um cristão excelente, tá bom? E excelência, amigo, eu dou uma fugidinha do olhar aqui para poder falar o que o dicionário diz, é qualidade superior. Isso é excelência. Você buscar, então, saltar com o padrão de qualidade. Uau, que desafio para nós todos, né? Não é só para você, é para nós todos se superar dia após dia. Palavra de Deus para nós. Vamos orar? Vamos completar? Querido Deus, obrigado pelas lições, obrigado por falar aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque daqui da onde estou, Blumenau, Santa Catarina, Brasil, a minha voz e imagem vai saindo para todas as outras direções. Seja pelo sistema Nossa TV, ou seja também pela plataforma da internet. Obrigado por isso, Pai. E que todos sejam alcançados por essa preciosa lição. Buscar a excelência. Aleluia. Deus te abençoe. Amém. Amém? Pois guarde essa preciosa lição no seu coração. Busque a excelência. Não trabalhe de freio de mão puxado. Não trabalhe daquele jeito, do jeito que tá bom. Não, não, não. Buscando, como diz o dicionário, qualidade superior. Tá bom? Deus te abençoe. Lembro que estamos em Blumenau, Santa Catarina. O endereço aparece em sua tela. Quando você estiver por visita em Santa Catarina ou necessariamente Blumenau, faça-nos então a alegria de estar conosco aqui no templo, de vir visitar o templo, tá bom? Ou quem sabe já até mora por aqui, é óbvio que serás muito bem-vindo. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima.